atividade ao tópico execução de recursos, nesta segunda etapa, iremos nos aproximar às ações voltadas de forma mais prática na escola. O objetivo aqui é tentar associar os instrumentos de planejamento à gestão do recurso financeiro. Com isso, contribuir para uma aplicação mais eficiente do recurso no dia a dia da escola. Observe no slide. O primeiro passo é levantar um quadro geral da situação da escola. Você fará uma espécie de raio-x da gestão financeira. Primeiro, para saber de quanto a escola dispõe em recursos financeiros e de quanto necessita. Depois, para identificar as possíveis fontes de recursos financeiros, sejam elas ligadas à Secretaria de Educação, ao MEC, à comunidade escolar, entre outras. E também para conhecer melhor os principais setores econômicos da comunidade escolar e estabelecer parcerias. Uma boa forma de realizar esse raio-x é utilizar alguns instrumentos de planejamento para auxiliar no dia a dia, seja ele um plano de ação, um quadro demonstrativo de despesa, uma lista de priorização por meio de matriz GOT, são alguns exemplos que podem auxiliar no seu dia a dia. Pensar em planejamento é pensar no nosso dia a dia. Vamos utilizar um exemplo de uma viagem. Quando decidimos viajar, não vamos simplesmente ao aeroporto, pegamos o carro ou vamos até a rodoviária sem um destino qualquer. Decidimos antes para onde vamos, quantos dias vamos passar e também o que precisamos levar. O valor, as roupas, isso daí são todas perguntas que no final das contas irá surtir em alguma ação. Aquilo que devemos de fato executar para poder de fato realizarmos uma viagem melhor e mais planejado possível, tá ok? Aproximando a realidade da escola, vamos utilizar, por exemplo, o planejamento pedagógico como um instrumento para auxiliar na gestão financeira. Por exemplo, vamos imaginar que no planejamento pedagógico foi priorizado as áreas de educação física e informática para elaborar jogos. De cara, você iria pesquisar na quadra se ela estaria em condições de realizar jogos, ou o ambiente de informática também estaria em condições, se a sala está, e de repente você percebeu que precisaria ainda adquirir alguns materiais de consumo. Então, o que fazer? Acompanhe comigo aí no slide. Então, a partir desse contexto, você poderá realizar as seguintes ações. O primeiro passo é listar as necessidades. Fazer um levantamento minucioso do material existente na escola e do estado em que se encontra. Fazer uma lista, realmente. Em seguida, é identificar, por exemplo, se a ausência de tinta para a quadra inviabiliza o projeto, ou mesmo se identificar se a necessidade é a origem de algum problema. Em seguida, você pode estabelecer a ordem de prioridade dos problemas que serão solucionados. Para isso, você pode utilizar uma matriz GOT. Disponibilizamos uma planilha com todas as instruções para definir a prioridade pelo método GOT. Baixe lá na área de apoio complementar. Por último, uma verificação da disponibilidade financeira da escola para definir o que de fato será adquirido. Após identificar as necessidades e conhecer qual é a prioridade, você pode utilizar, por exemplo, uma ferramenta chamada Plano de Ação. Possivelmente você já viu no módulo específico desse assunto os detalhes como deve preencher, mas vamos utilizar um exemplo mais simples para que possa auxiliar no seu dia a dia. Observe na tela como o plano de ação pode auxiliar para condições de atividade e fazer o que você execute na escola. O objetivo aqui é praticamente responder a 5 perguntas. O que fazer? Quem irá fazer? Quando será feito? Como deve ser feito? E a situação vai indicar basicamente se foi realizado ou não. Vamos aproveitar o exemplo que acabamos de dar, considerando que a quadra precisaria de uma pintura para a demarcação. O que precisaria ser feito? Cotar tinta para a quadra. E aí você poderia designar alguém para isso. E nesse exemplo vamos colocar o professor de educação física. Quando deve ser feito? Considerando o período que a escola vai receber o recurso, você estimou que você definiu que seria feito em abril de 2017. Como deve ser realizada essa tarefa? Por meio de 3 empresas. A cotar tinta para a quadra, a ação deve ser realizada por meio de 3 empresas. E a situação para o seu acompanhamento
você pode sinalizar se foi realizada ou não realizada. No exemplo aqui está como não realizado. Outro exemplo, vamos dizer que a ação é comprar 5 pendrives. Quem irá fazer? O gestor da escola. Quando? Em janeiro. Como deve ser feito? Através de recurso do PDDE, por exemplo. Situação foi sinalizada como realizada. Como falei, este é um modelo mais simplificado e você pode adaptar às suas necessidades. Na internet você encontrará diversos modelos agregando outras informações. O ponto de partida aqui é pelo menos que você conheça a ferramenta e ela possa lhe auxiliar nas atividades do dia a dia e garantir uma boa aplicação do recurso. Obrigado, finalizamos o segundo tópico por aqui. Até mais.